encontrar, se eu não me engano, em Mateus capítulo 19, né? E vai falar sobre algumas coisas que não estão aqui nesse texto. Uma das coisas diz que Jesus amou aquele jovem, né? E algumas outras informações. Mas nós lemos aqui, nós vemos que em Lucas 18 vai falar sobre um príncipe, um jovem rico, em algumas traduções, e Jesus está no lugar e ele, escuta isso, que tem uma coisa tremenda aqui nesta palavra, que ele vai abordar Jesus. Ele vai até Jesus e fala assim: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, aquele jovem, ele procurava a vida eterna, mas nós vamos ver mais para frente que ele guardava os mandamentos. Ele não matava, não roubava, não dava falsos testemunhos, mas ainda assim dentro dele, ele testificava nele mesmo que ele não tinha vida eterna. Porque se ele tivesse a vida eterna, ele não precisava ir até Jesus e falar assim: que farei para herdar a vida eterna? Porque quando você tem o Espírito de Deus, você sabe que é salvo. Dentro do seu coração, a Bíblia diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ou seja, aquele homem, ele ainda não era um homem regenerado. Preste atenção nisso. Então ele vai até Jesus com aquele papinho: bom mestre. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 11, que quando o Messias viesse, ele não ia julgar segundo a sua vista, nem segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ou seja, ele ia julgar por justiça, porque o ser humano é assim: julga pela vista, pelo aquilo que ele ouve. Você pode ouvir uma pessoa falando para você: oi pastor Fábio, oi Maria Isabel, e você pensar: ó, que pessoa legal comigo. Muitas vezes é falsidade. Você pode dizer aleluia. Aquele homem, ele vai até Jesus e vai falar assim: bom mestre. E Jesus corta logo a dele: por que está me chamando de bom? Eu não vou me guiar por aquilo que você está falando. Você pode fazer carinha de bonzinho, pode falar mansinho comigo, mas Deus conhece o coração. Ninguém engana Jesus. Ô bom mestre, é o famoso jeitinho carioca, que aqui se diz no Rio de Janeiro, né? É como a pessoa chega: rapaz, eu sei, te conheço, é gente boa. Não confia, que está cheio de falsidade por aí. Aleluia. A falsidade está em todos os cantos, aleluia. Estava até junto de Jesus, era amigo de Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus, mas era traidor. Aleluia. Então Jesus não se deixa enganar. Eu não engano Jesus, você não engana Jesus, ninguém engana Jesus. Com palavras bajuladoras persuasivas. Aleluia. Irmão Fábio, eu gosto daquela igreja, aleluia. Quando vem, desculpa a expressão chula, puxando o saco, eu já sei que é mentiroso e falso. Aleluia. Jesus me chamou para a verdade, me chamou para a verdade, aleluia. Crente é assim, ele é verdadeiro. É sincero ou não? Aleluia. Este homem, ele chega para Jesus: bom mestre, há quanto tempo nós somos amigos, né, Jesus? Por que está me chamando de bom? Bom só tem um que é Deus. Porque nós sabemos que Jesus é bom. Nós sabemos que Jesus é misericordioso, que inclusive a bondade é fruto do Espírito Santo. Mas Jesus quis cortar. Por quê? Na hora da verdade é que ele vai ver. Por que Jesus está bom, me chamou de bom? Quem me chamou de bom? Bom é Deus. Porque nós sabemos que Jesus veio cumprir a justiça. Então ele não podia, fazer as coisas conforme... Não tem um jeitinho. Não tem como a gente convencer Jesus. Ô Jesus, olha assim, porque tu é tão bom, Jesus, não faz dessa maneira. Não, ele não vai fazer dessa nem daquele, ele vai fazer da vontade dele. Você pode dizer aleluia? E a vontade dele já está descrita na palavra. Aleluia. Não existe outras vontades, a vontade está na palavra. Então, aí Jesus vai falar assim: tu sabes os mandamentos, tu sabe? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. E ele vai dizer: todas essas coisas tenho guardado desde a minha mocidade, desde a minha infância. E Jesus, ouvindo isso, disse: ainda falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá para os pobres, e me segue e terás um tesouro no céu. Vende tudo que tem, reparte para os pobres, terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aleluia. Você veja que Jesus, ao ele falar os mandamentos, Jesus vai falar para ele: você cumpre os mandamentos? Muito bem, então você já está salvo. Mas ele falou assim: me segue.
Você daqui a pouco já vai entender por que ele falou que segue. Aleluia. Mas o que você vai ver que Paulo ele vai explicar o seguinte, que Jesus ele é ministro da circuncisão para confirmar as promessas ditas para os pais, ou seja, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Jesus não vai falar contra a lei. Certa feita em Lucas 5, escuta isso, que isso é pérola para você. Em Lucas 5, Jesus ele vai curar um leproso. Ao curar o leproso, ele vai falar, agora que você está curado, você vai lá no sacerdote e apresenta a tua oferta, né? Apresenta a oferta, que eram 2 pombinhas, apresenta a tua oferta e se apresenta para o sacerdote para confirmar a tua cura. Jesus não vai falar contra a lei, porque ele vai mandar a pessoa, inclusive, fazer sacrifício. Mas hoje nós sabemos que se alguém é curado, seja de lepra ou de qualquer doença da pele, porque né, a lepra nessa época era chamada qualquer doença de pele. Você tem uma coceira, pinche, sei lá o que for no dia de hoje, o sacerdote tinha que te examinar para ver se aquilo era contagioso, para ver se você era considerado imundo. Uma vez considerado imundo, você ficava fora da comunhão, né? E ainda oferecia-se o sacrifício. Jesus vai falar, tu está curado, mas se apresenta para o sacerdote, conforme diz a lei, apresenta os sacrifícios de animaizinhos lá das aves, conforme diz na lei. Jesus poderia falar assim, não precisa mais de apresentar para o sacerdote, nem né, de apresentar sacrifício de animais. Por quê? Porque eu já vim cumprir a lei. Mas ele veio cumprir, então ele não vai falar contra. Então ele vai falar para a pessoa obedecer aquilo. Ou seja, depois que Jesus morre e ressuscita, você não precisa mais, se for curado, apresentar animais. Precisa? Não, porque o sacrifício apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Então todos os sacrifícios acabaram. Porque ele vai dizer na sua palavra que ele quer obediência, não sacrifício, o conhecimento de Deus, muito mais do que os holocaustos. E por outro lado também, nós não precisamos se apresentar para homem para ver se você é purificado. Jesus é o nosso sumo sacerdote, para ele você deve se apresentar. Então Jesus vai dizer, já que ele guardava os mandamentos, ele estava bem. Só que nos dias de hoje, nós não guardamos os mandamentos para ser salvo. Nós guardamos os mandamentos porque somos salvos. Quem entendeu? Eu vou repetir, quem não entendeu? Nós guardamos os mandamentos não para ser salvo. Nós guardamos porque somos salvos. No Novo Testamento, a lei, ela se resume em um mandamento só, que é amarás a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então, porque eu amo ao meu próximo, eu não vou matá-lo. Porque se você ama o próximo, você não vai matar. Quem pode dizer aleluia? Se você ama o próximo, você não vai roubar. Né? Mas Paulo vai explicar o seguinte, que todo mandamento, quando diz não, não e não, se torna algo feito pela justiça da carne. Como assim? Quando você quer praticar algo para se tornar justo diante de Deus, você esquece da justiça da cruz, que é Cristo Jesus. Você nunca vai conseguir se tornar um justo diante de Deus por aquilo que você faz. Porque às vezes a pessoa vem assim, opa Jesus, hoje eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, estou bem diante de ti. Já orei 5 horas, já jejuei, já li a Bíblia, né? Fui em 3 cultos num dia, aleluia, e eu sou justo. Não, você é justo porque Jesus morreu no seu lugar. Você pode dizer aleluia? 2 Coríntios 5, 20 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo que aquele que é Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos justiça de Deus. O que está dizendo ali? Que Jesus, ele se fez pecado para que eu, pecador, fosse justificado. Aleluia, ele se fez maldição para que eu fosse abençoado. Então não há maldição, não há pecado, porque eu sou justo diante de Deus, você é justo por causa de Cristo. Quem pode dizer aleluia? Então este homem, ele guardava desde a sua mocidade, mas era um religioso. Porque a religião, ela mostra para você coisas que você tem que fazer para alcançar algum mérito diante de Deus. E os méritos do Evangelho não é meu, nem seu, nem de homem algum. Os méritos é de Cristo. Você pode dizer aleluia? Os méritos é dele, aleluia. Tudo foi feito por ele, para a glória dele. A Bíblia vai dizer também, irmão, só para terminar essa parte aqui, que em Romanos 6, que pela ofensa de um homem, a morte reinou por esse homem, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida por Cristo Jesus. O que está escrito em Romanos 6 então? Que por causa do pecado de Adão, a morte reinou. E agora por causa do sacrifício de Jesus, você vai reinar em vida.
E você vai receber o dom da justiça, ou seja, dom é um presente, você recebeu um presente de ser justo. Quem pode dizer aleluia? Presente não é algo que eu mereço, presente não é algo que eu vou lá comprar, porque se eu comprar e pagar o meu preço, não é presente. Presente é algo que alguém pagou para te dar. Então esse alguém que pagou para te dar chama-se Jesus Cristo. Você pode dar glória para Deus nesta noite. Não é pelos seus méritos, não é porque você é bom, é porque alguém creu em Cristo. É por isso que você vai ver os judeus, né, a Bíblia dizendo em Romanos 9, que os judeus buscaram a lei da justiça e não alcançaram. E os gentios que não buscaram alcançaram a justiça. Por quê? Porque eles buscaram pelas obras da lei. Então tropeçaram na pedra tropeço que é Cristo. Então por que Jesus é pedra tropeço para os judeus? Porque eles buscavam ser justos diante de Deus e de repente depararam com Jesus falando assim: vocês não precisam mais guardar a lei para ser justos, vocês precisam crer pela fé. Então isso foi um tropeço para eles. Mas os gentios que não buscavam ser justos diante de Deus, mas creram, aleluia, foram considerados justos. Resumindo, você vai ver Jesus fazendo milagres e mais milagres. Mas a maioria dos milagres, quem recebia eram pessoas que eram gentias. Como assim? Você vai ver no tempo de Elias, né? Tinha muitas viúvas em Israel. Quem foi que recebeu o milagre da multiplicação? Foi uma mulher chamada Sarepta. Aliás, na verdade ele não diz o nome. Ela era uma viúva de Sarepta, que é a cidade dos Sidônios, um povo historicamente inimigo do povo de Deus. No tempo de Eliseu tinha muitos leprosos. Quem recebeu a cura? Naamã, que era da Síria. No tempo de Jesus vai falar para o centurião, nem em Israel, no meio dos judeus que são religiosos, eu achei tanta fé quando ele diz uma palavra assim: o meu servo será curado. Então você veja que não é a religião que agrada a Deus, e sim a fé. A mulher que recebeu a cura da sua filha era Sírio-Fenícia. Quando ela vai até Jesus diz tudo aquilo para ela, Jesus não responde, diz: eu não posso pegar o pão dos cachorrinhos. Ela vai dizer assim: Senhor, até dos cachorrinhos come a migalha cada vez do seu Senhor. E Jesus vai dizer: vai, mulher, seja conforme tu crês, que grande é a tua fé. Então nós vemos na Bíblia que o que agrada a Jesus é a fé, é você crer. É você crer que o Senhor Jesus já fez, que Ele já te deu vitória. É você profetizar sobre aquilo que você ainda não vê. Então o que está acontecendo por aí hoje? Eu vejo lugares e pessoas que nunca sequer na igreja ouviram o Evangelho. Por quê? Porque eles aprenderam errado, passam para frente errado, ensinam errado. E quando nós começamos na fé, aprendemos errado. Eu mesmo fui que quando comecei na fé, nas igrejas onde eu servi a Deus, eu aprendi errado. Porque as pessoas buscam o mérito próprio. Elas buscam como se merecesse alguma coisa. E hoje eu nem sequer suporto ouvir uma pregação quando a pessoa começa a pregar o legalismo e a justiça própria. O que é a justiça própria e o legalismo? É aquela pessoa que acredita que ela é justa mediante as coisas que ela está fazendo. E então eu comecei a ver uma pregação que alguém compartilhou lá nas redes sociais. E a pessoa dizia assim: hoje Deus quer fazer algo aqui, mas Ele está sondando os corações para ver se você merece. Mentira, porque nós não merecemos nada de Deus. Aleluia. Tudo que Ele faz por sua graça e por sua misericórdia, para que a honra e os méritos sejam de Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que nós não merecemos nada de Deus. Aleluia. Mas Ele faz por sua graça e por sua misericórdia. Por quê, irmão? Porque se Ele olhar para nós, através de nós mesmos, Ele vai ver que nós somos puros, nós somos impuros, imundos, e toda a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Então como é que Ele nos olha? A Bíblia diz: nós somos e fomos imersos, batizados em Cristo. O que é batismo? Esse texto não fala de batismo nas águas, fala de que nós estamos imersos na morte de Cristo. Nós podemos usar a expressão que Deus olha para nós através de Cristo, não é isso? Cristo está na nossa frente, não. Imerso é algo que está mergulhado. Deus olha para nós, né? E Jesus está na nossa frente, do nosso lado, em cima, atrás. Nós estamos imersos na morte dele. Aleluia! Então, já que nós morremos com Cristo, quando Ele morre, nós morremos. Quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos. E quando Jesus se assenta, diz lá em Efésios 1, que Ele está assentado à direita do Pai, e diz mais: e nos fez também assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Olha a mudança, irmão, que Jesus faz. É Ele que nos tira das potestades das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Aleluia! Nós não buscamos ser justos, guarde isso,
por aquilo que você faz porque é salvo. Ninguém é um pecador que está no mundo porque ele está praticando tais pecados. Ele está praticando porque ele já é um pecador. Uma criança que já nasce pecadora. Davi, para matar essa charada, diz: em pecado também me concebeu minha mãe. Ou seja, ele está dizendo, minha mãe já era pecadora, então já nasci pecador. Aleluia. Então quando você nasce neste mundo e cresce, você é um pecador. Você precisa de Cristo. Então para que todas essas leis? Vamos terminar aqui. Isso é importante você ouvir, sabe por quê? O que está acontecendo hoje na igreja? As pessoas ouvem o evangelho, ouvem a pregação, e não entendendo a pregação, o diabo arrebata e ela busca lugares e coisas e sinais e esquece da fé da palavra. Imagina que você tem um espelho na sua casa. Você vai se olhar no espelho. O espelho não vai dizer que você é bonito ou bonita, ele vai dizer a verdade. Amém ou amém? Você não vai olhar e falar assim, o espelho vai falar, nossa, como é que você está bonito, como você está feio. Ele vai mostrar quem você é. Aleluia. Agora, a lei, ela veio na verdade para mostrar que você é um pecador. Ela não veio para salvar ninguém. Aleluia. Então, o que eu estou querendo dizer para você nesta noite? Que este homem aqui era um religioso. Ele vai até Jesus e ele se acha justo, mas ele não tinha nascido de novo. E ele vai dizer, todas essas coisas tem guardado desde a mocidade. Jesus o amou, Jesus teve compaixão dele, né? E Jesus vai dizer assim, falta uma coisa, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e segue-me, como quem diz, vem sem nada, para que você venha confiar só em mim. O período que você passa, muitas vezes de provação na terra, é para que você aprenda a confiar só nele. Este homem, se ele veio, porque cada um Deus tem um tratado, irmão, com o José de Arimateia. A Bíblia diz que ele era rico, mas Jesus não chegou para ele e falou assim, pega tudo que tu tem, vende, dá para os pobres e segue. Não, a Bíblia diz que ele era rico, porque se Jesus faz isso, porém também ele não foi até Jesus dizer, bom mestre, eu quero te seguir. Jesus deixou ele lá na dele, porque mais na frente, quando Jesus morre, ele era rico e deu, né, o sepulcro que ele tinha mandado cavar na pedra para Jesus, para cumprir o que está em Isaías 53, que ele seria sepultado na sepultura de um rico. Mas este homem aqui, ele vai até Jesus, né? E se você observar, por exemplo, imagine que ele seguiu Jesus com toda a sua riqueza e chega no momento da multiplicação dos pães, e Jesus falou para André e Filipe, eu preciso dar comida. Ah, sim, onde é que nós vamos achar comida? E aí falavam para o jovem rico, ó, Jesus está precisando de comida. O que ele ia fazer? Ah, tá bom, vamos lá comprar. Ia lá comprar, voltava, e Jesus não fez o milagre. Muitos milagres Jesus deixa de fazer quando a pessoa confia nas suas finanças. Sabe o que Deus está falando comigo, contigo? Enquanto você não tem, eu farei um milagre. Enquanto você não pode, eu farei, aleluia. Enquanto você não tem condição, eu tenho condição, aleluia. Porque quando o homem tem a condição, ele é a sua própria condição. Então Deus não pode fazer porque ele já é a sua condição. Agora, se você não tem, se prepara, porque é Deus que vai fazer, é Deus que vai prover, é Deus que abre porta, é Deus que determina, é Deus que faz. Aleluia, irmãos. E para fechar essa parte aqui, Jesus falou para ele que vem e segue-me. Aleluia, que maravilha, né, irmãos, ouvir isso. Vem e segue-me. Sabe de onde que você vai ver isso, Jesus falando para Pedro, para todos, né? Isso, vem e segue-me. Há uma tradição, irmãos, lá no meio do povo judeu, e Jesus, você sabe que é judeu, que assim como no Brasil, o sonho de um garoto, pelo menos na minha época os garotos queriam ser jogadores de futebol. Então a gente passava, não tinha internet, passava o dia inteiro jogando bola. E o sonho era de alguma forma a gente viesse jogar bem e ia jogar num time. Depois foi passando-se o tempo, não sei hoje como é o jovem, a cabeça dele, mas o sonho do garoto no Brasil é o quê? Ser jogador de futebol. Famoso, dinheiro. No Israel, o sonho do jovem é ser um judeu chamado de rabino, que é o mestre. Então, como é que funciona isso? Então, eles olhavam para o rabino e falavam que queria ser assim. Então, nos primeiros anos da escolinha, eles já aprendem Bíblia. Até hoje, não sei, até pouco tempo era assim. Eles aprendem a Bíblia. A Bíblia é uma matéria na escola, né? O Antigo Testamento chamado de Torá. E eles iam crescendo, né? E junto ao rabino, o rabino ia observando. Quem tivesse jeito, ele percebia que tinha chamado,
era passado para a próxima fase. Saulo, inclusive, vai dizer que ele aprendia aos pés de Gamaliel, ou seja, Paulo, ele tinha de tudo para ser mais um mestre em Israel, né? Então aqueles jovens ficavam ali aprendendo, e que depois que ele chegava à fase de adolescente para adulto, uma determinada idade, né? Aqueles que não tinham o chamado, que o rabino percebia, ele dizia assim: ó, você foi bem até aqui, mas você não vai ser um rabino, você não vai ser um talmidim, que se dá o nome, você não vai ser um talmidim, um seguidor. Talmidim significa seguidor, né? Você não vai ser um talmidim para mais tarde ser um rabino. Então você já fez tudo bem até aqui, você vai para sua casa, aprende uma profissão, né, com seus pais, seja de carpinteiro, foi o caso de Jesus, seja de pescador. Você vai ser um bom cidadão, mas você não vai poder ser lá na frente um rabino, nem por enquanto você não pode ser um talmidim. E aquela pessoa ia para casa dos seus pais fazer as coisas seculares, né? E aqueles que tinham um jeito, um chamado, o rabino dizia assim: agora você é um talmidim, vem e segue-me. Aleluia. E ele seguia para onde o rabino talmidim atrás, para aprender, né? Nos pés dos mestres. A Bíblia não diz se Jesus foi o talmidim que seguiu algum rabino, porém vai dizer em Lucas, se não me engano, ali pelo capítulo 2, que ele estava no meio dos doutores, e ele perguntava e também ensinava, e os doutores se maravilhavam de tanta sabedoria que ele tinha. Aleluia. Então nós vemos que Jesus está fazendo a mesma coisa. Jesus está vindo para onde e falou assim: vem e segue-me. Aleluia. Vem e segue-me. Ele chega para este homem e faz o mesmo chamado. O sonho de um jovem era ser um talmidim, né, para mais tarde ser um rabino. E o que Jesus vai fazer com esse jovem? A mesma coisa. Vem e segue-me. Ou seja, era para largar tudo, né, e seguir a Jesus. Aleluia. Se você quer ser um talmidim, um seguidor de Cristo, aleluia, vem e segue a Jesus. Você pode dizer aleluia? Siga a Cristo, aleluia. Siga as suas pegadas, siga as suas pisadas. Aonde ele for, aleluia, você vai atrás. Inclusive as pessoas chamavam Jesus também desse nome, tá? Vamos ver, você vai ver eles falam assim: Rabi, não é isso? Rabi, mestre, a mesma coisa. Jesus era considerado um rabino que ensinava a palavra, e ele tem os seus seguidores, aleluia. E este jovem aqui, ele deixou de ser um seguidor de Cristo, porque ele pensou: eu tenho muita coisa, eu vou perder isso, vou perder aquilo, aleluia. E o Evangelho diz que você precisa perder para ganhar, aleluia. Você precisa renunciar para poder ganhar, aleluia. Você vai ver, né, Abraão, escuta isso, Abraão, Deus vai falar para ele: dá-me teu filho, é ou não é? E ele foi oferecer o filho, e Deus falou assim: não precisa, porque eu vi que tu é obediente. Já Jefité, ele falou assim: tudo que vier até mim, no dia que eu vier da guerra e eu vencer a guerra, eu vou te dar em sacrifício, Deus. E quando ele chega da guerra, a filha dele vem se encontrar com ele. E a Bíblia diz que a filha, né, ele conta para a filha vai chorar sua virgindade por algum tempo, e ele cumpriu o voto, ou seja, ele chega lá e dá a sua filha em sacrifício. Deus não poderia falar para ele assim: ô Jefité, não faça isso com tua filha, porque eu já vi que tu é obediente. Não, porque Deus não pediu nada a ele que falou. Já Abraão, foi Deus que falou: então não fale nada que você vai fazer, se você realmente não for fazer. Aleluia. Você veja então aqui que este homem, ele rejeita esse lindo chamado. Aleluia. E Jesus vai dizer assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Aí eles ouvindo falar isso, falaram assim: Senhor, então quem pode se salvar? E Jesus fala essa linda frase que diz: as coisas que são impossíveis aos homens são o quê? Possíveis para Deus. Aleluia. Para Deus é fácil, irmão, salvar qualquer pessoa. O contexto aqui está falando de salvação. Eles dizem, Jesus vai dizer: é mais fácil fazer um camelo para o fundo da agulha do que entrar no reino de Deus. E eles disseram: mas então, Senhor, quem vai poder se salvar? E Jesus falou: não se esquente a sua cabeça, não se preocupe, porque é o impossível para os homens, mas para Deus não. Deus pode salvar qualquer um, irmão, na tua casa, na tua família, você sabia? Aleluia. Para Deus não tem, aleluia, grande, para Deus não tem pequeno, para Deus não tem coração duro, para Deus não tem pessoa difícil. Nessa nossa pequena caminhada, quantas foram as pessoas que nós já vimos, aleluia, no leito, implorando o perdão. Não que Deus faça isso, porque a Bíblia diz que Deus não aflige o homem de bom grado, mas
Deus permite esse tipo de coisa acontecer para poder salvar uma alma. E quando Deus quer salvar alguém na tua casa, guarde isso na sua família, né? Se você já orou, você já creu, e Deus vela para cumprir a sua palavra, Deus permite a pessoa passar por um leito de dor. Aleluia. E essa pessoa fica ali, né, até ela ser convencida do pecado, da justiça e juízo, e ver que não há outro caminho, que só tem aquele Salvador. Então, quando vier sobre o teu lar esse tipo de coisa, né, e alguém que não é crente, não adianta você pedir misericórdia. Você tem misericórdia, não, que Deus vai tratar com alguém. Você pode dizer aleluia? Deus vai tratar. Deus trata com o ser humano para que o homem veja que não há outro Salvador. Voltando a lei veio para que o homem olhasse e percebesse como ele era pecador e como ele precisava de um Salvador. E Deus cumpriu o seu propósito. Por isso a lei, a Bíblia diz que é boa, é santa, é justa. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Mas o homem é pecador, então ele não consegue. Mesmo querendo fazer, ele não consegue. Aleluia. Ser justo, por isso ele precisava de um Salvador. Então aquele que crê no Senhor Jesus já está perdoado os seus pecados. Agora, para Deus, irmão, nada é impossível. Aleluia. Quem ele quer salvar, ele salva, nem que seja na última hora, no leito de dor. Aleluia. Quem ele quer levar, ele leva. Quem ele quer salvar e deixar na terra, ele deixa. Aleluia. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer de hoje para amanhã. Ele pode trabalhar em alguém dentro da tua casa. Aleluia. Veja, amados irmãos, vamos ficar de pé, que no tempo de Jesus, estamos falando sobre os fariseus, eles estavam com Jesus o tempo todo, viram os milagres, aleluia, viram as maravilhas, e paralelo a isso, vamos botar assim, num mundo paralelo àquilo que Jesus está fazendo, tem alguém bebendo, tem alguém na farda, tem alguém roubando, e a Bíblia diz que um desses homens, um malfeitor, foi crucificado na cruz, não viu milagre, viu apenas Jesus sendo humilhado na cruz, sendo zombado, mas ele viu o sangue de Jesus. Você pode dizer aleluia? Ele viu o sangue escorrendo, e esse sangue só é suficiente para salvar o pior dos pecadores. Aleluia! E aquele outro malfeitor, mesmo vendo o sangue, ele vai falar: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti, salva nós também. Como quem diz, eu só quero sair dessa situação e depois continuar na vida que eu estou errado. Jesus nem sequer responde. Então às vezes você vai lidar com pessoas na sua caminhada assim. Uma já vai olhar para o sangue, essa pessoa não está mais preocupada nem com nada que possa acontecer com ela, ela sabe que tem a vida eterna. O outro está preocupado em sair da situação para poder voltar para o mundo. Aleluia. Quando você deparar com alguém, e alguém está na situação, e te chamar para orar, você vai ter que ter sabedoria. Por quê? Porque quando Deus quer tratar, Deus trata. E quando Deus trata, caiu na mão do diabo, Deus tira. Caiu na mão do homem, Deus tira. Caiu na mão de Deus, aleluia, ninguém poderá tirar. Aleluia. Então creia nisso, amados irmãos. Continue orando pela sua família. Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai quebrar vaso rebelde. Aleluia. Deus vai tratar. E como Deus trata, aleluia, Ele trata e Ele faz a obra, porque para Ele nada é impossível. Então o contexto aqui está falando que para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é a tua